Uma ótima noite para você. Eu não sei onde você está nesse momento, que você possa receber em nome de Jesus a paz do Senhor, a paz de Jesus Cristo de Nazaré. Saiba que a sua vida está nas mãos de Deus. Amém? E graças a Deus estamos em mais uma oração, em mais um tempo de devoção. Eu gosto de chamar esse momento, vocês vão ver isso na capa dos vídeos, a hora do encontro. Deus, ele quer se encontrar com você e mudar a sua vida. Assim como ele se encontrou com uma mulher que tinha 5 maridos, né? E ele diz ali: Eu sou o Messias. Se você tomar da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Então Deus está marcando um encontro com você, que você possa estar presente em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de compartilhar algo com você que eu tenho toda certeza que vai edificar a sua vida. Amém? E se encontra lá em Mateus 12, versículo de número 20, 21, e eu vou estar lendo aqui para vocês. E não esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever aqui no canal, para que outras pessoas possam receber essa bênção também. Amém? Que outras pessoas venham ser edificadas, transformadas, e seja você uma pessoa que compartilha a mensagem de Deus. Amém? Deus abençoe você. E vamos estar lendo nesse momento o versículo de número 20 e o 21 de Mateus 12. Depois eu vou deixar a referência na descrição do canal para que você possa ler na sua casa e meditar também. Amém? Eu peço perdão, minha voz está um pouco ruim, porque está bem frio aqui onde eu estou. E desde já peço perdão. E tudo é para honra e glória do Senhor, independente de como nós estamos, de como que está a nossa vida, tudo é para honra e glória dele. Amém? Vamos estar lendo aqui então. A Bíblia diz: Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que seja promulgado o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Olha que palavra forte. E essa palavra aqui é uma profecia que nós encontramos lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo de número 7, perdão. A Bíblia vai falar para nós, né? Essa passagem, ela se trata de uma promessa, de uma profecia messiânica. Aí você me pergunta: Pedro, o que é uma profecia messiânica? Nada mais é do que uma promessa a respeito, é uma promessa a respeito da vinda de Jesus. Amém? Minha voz deu uma falhadinha aqui, eu peço desculpa, mas vamos que vamos. E eu vou ler mais uma vez para que a gente venha aguardar o que está falando aqui no texto. Não esmagará a cana quebrada. Que a gente possa guardar essa pequena frase nesse momento na nossa mente. Amém? Não esmagará a cana quebrada. Essa passagem, ela se encontra no Antigo Testamento, por se tratar de Isaías, um profeta, um homem de Deus que teve visão do céu, né? A Bíblia diz que um querubim, né, um anjo do Senhor, retirou brasas vivas do altar de Deus e tocou na boca de Isaías, e a partir dali ele começou a profetizar, a partir dali ele começou a escrever e a falar as profecias que Deus dava ali para ele. Amém? E essa daqui é uma delas. Quando Deus ele diz para nós através ali da boca de Isaías, né? Vou deixar referência aqui depois para você ler também essa passagem. Deus está falando da humanidade. Deus está falando de nós. Por quê? Você conhece a Bíblia. Adão e Eva caíram, pecaram, erraram. E desde ali nós percebemos um povo, a humanidade, nós distante de Deus. A partir dali, Deus ele não se relacionava, ele não se relaciona mais como ele se relacionava lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus tinha uma hora marcada no dia que ele descia
e falava com Adão. E a palavra Adão significa humano, humanidade. Fala de nós, né? Então, esse era o ser humano sem pecado, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. O que acontece? Você já sabe a história. Eva come do fruto que não era para comer, persuadida pela serpente. Eva chega para Adão, dá o fruto para Adão, Adão come, e os dois ali começam a ver e percebem a nudez um do outro, ficam com vergonha e se escondem de Deus. E o que Deus está falando para você nesse momento é: não se esconda de mim. Amém? Eu não sei porque eu fui para esse lado, eu não iria falar isso, mas Deus está dizendo para você nesse momento, nessa noite: não se esconda de mim. Amém? Esse momento é um momento muito precioso. As orações da manhã, da tarde, da noite, porque eu creio que a palavra nos edifica. Não são palavras motivacionais, palavras de coaches que têm o poder de mudar a nossa vida. Somente a palavra de Jesus tem esse poder. Amém? Então, Deus, ele diz para nós algo muito importante aqui. Eu não esmagarei a cana quebrada. Mudando um pouquinho o versículo. Não esmagará a cana quebrada. E está falando a respeito de Jesus aqui. Deus reconhece a gente, ser humano, como pecadores, falhos, errados, pessoas, seres, eu vou dizer dessa maneira, distantes do Criador. Amém? Criaturas distantes do seu Criador. Isso que ele diz aqui. A cana quebrada simboliza isso. E como eu falei para você, nós somos a cana. E eu gostaria de refletir algo com você. Deus, ele falou comigo muito a respeito dessa passagem. E ele fala que não esmagará. A única maneira de fazer a cana não crescer mais é esmagando ela. Eu não sei se você conhece sobre agricultura, sobre plantas, mas quando você corta ou quebra um pedaço da cana de açúcar e coloca ela no chão ou joga um pouquinho de terra em cima dela, ela é uma planta que cresce muito rápido. E olha que tremendo isso, né? Jesus, ele está dizendo aqui para nós algo muito importante. Ei, filho, ei, filha, eu não vim para esmagar você. Eu vim para te dar uma nova esperança. Eu vim para te ajudar a crescer novamente. Amém? E é muito bonito. Deus está falando para nós nessa noite aqui, não sairmos da presença dele, não irmos para longe dele, porque nós somos errados, somos pecadores, somos falhos, somos distantes de Deus. Eu digo em relação à humanidade. E Deus está falando para nós aqui: filho, filha, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha falhado, eu sei que você quebrou, eu sei exatamente do seu erro, mas não saia da minha presença, não saia da terra que eu plantei você, porque ainda que você tenha quebrado e caído, você está no lugar certo. Não saia do lugar que eu coloquei você, porque é nesse lugar que você crescerá novamente. É nesse lugar que você vai dar muitos frutos. E esse lugar que eu estou falando é a presença de Cristo. Eu não estou falando de uma instituição, eu não estou falando de um lugar de maneira física, eu estou falando da presença de Cristo. E nesse momento, a terra, a Bíblia diz que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós fomos colocados numa terra boa. Nós fomos plantados de uma terra boa. Nós fomos, nesse momento, eu gostaria que você entendesse, a terra representa Jesus aqui, porque Deus plantou essa cana lá, entende? E essa cana se quebrou. Deus está falando para você, filho, filha, ainda que você tenha falhado, entenda uma coisa: não vá para longe de mim. A sua vida se encontra em mim, a sua paz se encontra em mim, a sua alegria se encontra em mim. Nós necessitamos da presença do Senhor.
e somente Ele pode nos dar aquilo que nós precisamos. Eu não estou falando de carro, eu não estou falando de bênçãos espirituais, eu não estou falando de bênçãos físicas, eu estou falando de bênçãos espirituais. Amém? Desde já eu peço desculpa, não sei se eu não lembro se eu avisei aqui no áudio, mas minha voz está um pouquinho ruim aí, e que se por alguma hora falhar, que você venha desconsiderar. Amém? Mas tudo seja para a honra e glória do Senhor. Deus está falando com a gente hoje algo muito importante. Ele está falando, eu sei da sua falha, eu sei do seu erro, eu sei onde você pecou, mas não deixa de me buscar, não deixa de falar comigo, não deixa de dobrar o teu joelho, porque é exatamente nessa atitude, é exatamente nessa ação que Deus vai nos abençoar e a gente vai crescer novamente. Amém? Nesse momento eu gostaria de orar com você, que nós possamos nesse momento levar para Jesus as nossas causas, render glória, render louvor para Ele, porque é para isso que nós fomos feitos, para a glória de Deus. Nós não fomos feitos para ser deuses da nossa vida, nós somos feitos para a honra e glória do Senhor. A Bíblia diz que o firmamento e os céus declaram a glória de Deus. Nós fazemos parte disso. E Deus nos deu uma herança. E mesmo Deus nos criando, Ele diz para nós, vocês são meus filhos amados. E entenda uma coisa, Deus está chamando você para uma vida diferente, uma vida de renúncia, uma vida que você tem Cristo na sua vida, que você tenha paz que excede todo entendimento. Por quê? Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos jovens, vemos adultos, vemos idosos, pessoas que não conseguem ter paz dentro das suas casas. Elas não conseguem ficar sozinhas, elas têm que procurar algo para fazer, porque se elas não fizerem, ficam tristes, amuados, deprimidos, se sentem esquecidos. Então essa pessoa ela sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E isso reflete na humanidade, reflete na vida. A gente percebe jovens querendo festas e mais festas, jovens usando droga e mais droga, bebendo muito e fazendo muitas coisas em excesso. E isso fala a respeito de um vazio que eles têm dentro deles e que somente Jesus pode suprir essa necessidade, esse vazio e dar a paz que eles necessitam. Amém? Porque para o mundo nós cristãos somos amarrados, somos colocados como se fosse numa gaiola, porque eles acham que é isso, entende? Mas nós é que somos libertos. Nós, filhos de Deus, que renunciam muitas coisas, renunciam bebida, renunciam pessoas que nos levam para práticas erradas, nós que renunciamos aí festas, coisas que não têm a ver com os nossos princípios, é nós que temos Jesus, entende? E a humanidade aponta o dedo para nós e diz: vocês são amarrados, vocês são deprimidos, vocês são tristes, mas eles não conseguem ver que quando eles vão deitar a cabeça, vão deitar na casa deles, descansar, deitar no travesseiro, eles não têm paz. Então tem que passar a madrugada fora de casa, porque a casa é conflitosa. Eu não estou dizendo nesse momento porque você é cristão, você tem uma religião, que você está longe de Deus, que a casa que tem conflito não tem Deus. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo sobre pessoas que não conhecem o Senhor e que vivem a vida por essas necessidades, festas, drogas, essas coisas. Mas entenda uma coisa, se na sua casa está tendo muita briga, você também precisa de Jesus. Se na sua vida está tendo muito conflito, você precisa de Jesus, porque você precisa de paz. E Deus não habita na aflição, Deus não habita na ansiedade, Deus não habita na confusão, Deus habita na paz. A Bíblia diz que aonde a arca da aliança ficava era um ambiente de silêncio, era um ambiente quieto, entende? Não era um ambiente que tinha barulho. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que onde Deus está, tem ordem e decência.
Amém? E que nesse momento a gente possa, a gente venha orar a Deus. Eu não sei o que você está fazendo, não sei onde você está, mas que você possa fechar os seus olhos ou até mesmo ficar de joelhos, não sei, o que Deus te mandar. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. E eu peço nesse momento que você venha prestar atenção nessa oração. Amém? E não esqueça de compartilhar essa mensagem, porque eu tenho toda a certeza que vai edificar outras vidas. Nós precisamos de Jesus, não precisamos de coisas materiais, né? Deus sabe que nós precisamos pagar conta, Deus sabe que nós precisamos de alimento e tudo isso Ele suprirá, amém? Todas as coisas que nós necessitamos, Ele vai suprir. E a Bíblia diz que o Deus que a gente serve, o Deus que nós chamamos de Pai, Ele também realiza os sonhos do nosso coração. Só basta a gente ter fé e crer, colocar o pé sobre as águas, porque Jesus ele fala para a gente, vem, mas é nós que duvidamos e acabamos afundando. Jesus ele quer fazer que a gente, ele quer nos dar experiências sobrenaturais. Ele quer dar uma nova história, um novo testemunho para a gente. Mas só que nós temos que ter fé, crer de verdade que Jesus vai abençoar, que Jesus vai operar e a partir dessa fé ele vai fazer. Amém? Deus ele nos chama para uma fé verdadeira, uma fé inabalável. Amém? E vamos estar orando nesse momento, elevando as nossas orações, os nossos pedidos, primeiramente exaltando a Deus, porque a oração não é pedir, a oração é falar com Deus, mas é também glorificar o nome dEle, adorar o nome dEle. Amém? Vamos estar orando aqui nesse momento. Senhor Deus, Senhor meu Pai, eu oro nesse momento, eu oro por cada vida, Pai. Eu intercedo por cada coração, por cada casa. O Senhor sabe, Pai, da necessidade. O Senhor sabe de cada coisa que essa pessoa está passando. E eu declaro, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua presença. Eu declaro o Teu Santo Espírito. Eu declaro a Tua paz sobre essa vida, Pai. O diabo não reinará sobre essa casa. O diabo, Senhor, meu Deus e meu Pai, não vai confundir essa mente. Essa mente é Tua, Pai. E toda obra do adversário, Pai, toda obra, Senhor meu Deus, meu Pai, do inimigo, desde já, Pai. Eu entro em batalha espiritual por essa vida, Pai, nesse momento. Está repreendido em nome de Jesus. Se o inimigo entrou por um caminho, a Bíblia diz que é por 7 que ele bate em retirada. Em nome de Jesus, vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, toda arma forjada, preparada do adversário não prosperará, não matará e não ferirá essa vida e essa casa, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro isso, Pai. Senhor, que nós possamos ter uma noite, Pai, abençoada, na Tua paz, Pai. Aguardar em Ti, Pai. Esperar em Ti, porque a Bíblia diz que quando nós esperamos o Senhor, o mais o Senhor fará. E eu declaro, Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, Pai. Eu entoo nesse momento, Pai, louvor e adoração a Ti. Digo que Tu és santo, Pai. Digo, Senhor, que nós somos errados, que nós somos falhos, e o que nós precisamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, é somente da Tua presença e mais nada, Pai. Em nome de Jesus, da onde essa pessoa está, Pai, envia, Senhor, um anjo Seu. Toca, Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa vida e nesse coração. Eu não sei, Senhor, se ela vai se arrepiar. Eu não sei, Senhor, se ela vai chorar. Eu não sei se ela vai sentir paz. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor está te visitando nesse momento. Receba a paz de Cristo em nome de Jesus nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por tirar um tempinho do seu dia para render glória, para escutar um pouco da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus ela volta para Ele vazia. Ela crescerá, ela vai ficar algo muito lindo, né? Porque a palavra de Deus na Bíblia,
ela é semelhante a uma semente. Deus, ele planta no nosso coração algo para que lá no futuro ele venha contemplar, ele venha ver a grande árvore e a quantidade de frutos que ela tem. Eu declaro que você é uma árvore frutífera, em nome de Jesus. Tenha uma noite de paz e saiba que Deus está cuidando de tudo. A sua vida se encontra nas mãos do Pai. Ele sabe do que você precisa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço, um beijo para você. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Não esqueça de falar de Jesus aonde você está. Não esqueça de glorificar a Deus através da sua vida, em tudo que você possa fazer. Tudo que você faça, tudo que nós iremos fazer, a Bíblia diz para nós, para fazer como se a gente fizesse para Deus. E então, o que eu estou dizendo para você, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Vai para a sua faculdade, estuda como se você estivesse fazendo algo para o Senhor, porque Deus, ele vai te abençoar. Amém? Um grande abraço, um grande beijo para você e fica com Jesus. Um beijão.